Graças a Deus. Hoje, o tema da nossa ministração é um milagre de Hanukkah no Holocausto. Estamos aí caminhando para a festa de Hanukkah. Ela inicia-se no dia 18 de dezembro. Então, nada mais justo e coerente que nós falarmos sobre o tema de Hanukkah. Para nós iniciarmos o estudo, eu quero ler o texto da palavra do Senhor, que está em João, capítulo 18. João, capítulo 10, perdão. João, capítulo 10, versículo 22. João 10, 22, aonde nós temos a menção da festa de Hanukkah. Diz o texto sagrado: chegou o tempo de Hanukkah em Jerusalém. Era inverno. E Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Salomão. Então, os moradores de Judá, da Judéia, o cercaram e lhe disseram: por mais quanto tempo você nos deixará em suspense? Se você é o Messias, diga-nos publicamente. Yeshua lhes respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não confiam em mim. As obras que faço em nome de meu Pai testificam ao meu favor. Mas o motivo de vocês não confiarem é que não estão incluídos entre minhas ovelhas. Então, deixar esse texto como base para o nosso estudo de hoje, né? João capítulo 10, a partir do versículo 22, onde nós temos a única menção nas Escrituras sobre a festa de Hanukkah. Nós sabemos que a festa ela surgiu no chamado período interbíblico, né, entre Malaquias e Mateus, onde vários teólogos chamam de os 300 anos do silêncio, e algumas Bíblias têm até uma página em branco separando Malaquias e Mateus, e alguns dizem que durante esse período Deus deixou de falar. Se nós partimos do princípio que Deus tem várias formas de dialogar conosco, com o mundo criado, esses teólogos estão errados. Deus jamais deixou de atuar durante a história. E durante esse chamado período interbíblico, durante esse período de 300 anos, aproximadamente entre o ano 180 a.C., nós temos ali a revolta dos Macabeus, onde nós temos até uma literatura histórica chamada de apócrifa, mas é uma literatura histórica. O livro de Macabeus, primeiro é Macabeus, segundo é Macabeus, ele não está inserido no cânon como inspirado, mas é um livro histórico. Então, é um livro que deve ser lido antes de Hanukkah, durante o período de Hanukkah, para nos fazer relembrar o episódio, os acontecimentos que geraram o surgimento da festa de
de Hanukká. Em Hanukká, nós celebramos vamos enumerar aí dois grandes eventos que marcaram essa festa. Foram 4 guerras, né, que foram travadas durante esse período, e uma das batalhas mais emblemáticas, a última das 4, antes da inauguração do templo, só para a gente ter ideia, a dimensão da coisa, como nosso irmão Paulo bem mencionou aí, era um exército formado por sacerdotes, ou seja, homens que não eram de guerra, com camponeses, com pessoas comuns do povo. E só para os irmãos terem ideia, a dimensão, foram 100.000 do lado grego contra 3.000 do lado judaico. Olha a disparidade de proporção. Então, um exército de 3.000 venceu um de 100.000. Sem contar armamento bélico, sem contar que eles tinham os canhões da época, ou melhor, os tanques de guerra da época, que eram os elefantes. Os gregos usavam elefantes em batalhas, totalmente com armadura. E nós temos um relato sensacional de um judeu que ele entra por baixo, para que eles vencessem, ele entra por baixo do elefante e o perfura por baixo, sabendo que o elefante iria cair em cima dele, mas ele prefere dar a sua vida para que o povo, para que o exército judaico vencesse essa batalha. E essa batalha, ela era simbólica, porque essa era uma batalha contra a assimilação. Era a batalha entre a luz e as trevas. Foi uma batalha contra a assimilação. Por quê? O que Antíoco Epifânios ele proibiu? Ele proibiu a circuncisão, ele proibiu as leis alimentares, ele proibiu o povo de estudar a Torá, de guardar o sábado, a lua nova, ou seja, tudo aquilo que caracterizava o judeu como um povo, que o separava, que o diferenciava das demais nações, havia sido proibido para eles, de uma forma de forçá-los na helenização. Então, foi uma guerra travada contra a assimilação. E eles travaram essa guerra e venceram essa guerra. Então, quando nós falamos de Hanukká, nós falamos da guerra da luz contra as trevas. E por isso que nós acendemos as luzes de Hanukká, para anunciar que a luz sempre vence no final. Nós começamos acendendo uma vela, depois 2, depois 3, depois 4. Na quinta vela, a maioria, né, nós já temos mais velas do que lugares vazios. E aí nós temos já a luz sobrepujando as trevas, a luz vencendo as trevas. Então, Hanukká fala da guerra contra a assimilação. Nós travamos essa mesma guerra hoje. Hanukká fala da luz vencendo as trevas. E eu li uma frase fantástica de 2 judias, Ita Albenstam e Judith Leventhal. Ela escreveram um artigo que me inspirou no tema de hoje, e a frase que elas abrem o artigo é que todos os anos Hanukká chega exatamente quando parece que mais precisamos dele.
Vou repetir a frase. Todos os anos, Hanukkah chega exatamente quando parece que mais precisamos dele. Na verdade, nem é quando parece, né? Hanukkah, a festa de Hanukkah, ela chega quando nós mais precisamos dela. Então, fiquemos com essa frase. Fique com essa frase em mente. Celebre Hanukkah esse ano com essa frase em mente. Que Hanukkah chega exatamente quando nós mais precisamos dele. Aí, irmãos, para a gente avançar aqui sobre o tema, um milagre de Hanukkah no Holocausto, eu quero ler um artigo. De novo, eu quero citar aqui os autores, Ita Albenstam e Judith Leventhal. Eles escreveram, né, sobre um milagre de Hanukkah que aconteceu no período do Holocausto. Nós sabemos que o período do Holocausto foi um dos períodos mais negros da história da humanidade até os dias de hoje, onde foram mortos mais de 6 milhões de judeus, né? Então, eu vou ler o artigo e eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção nesse artigo. Esse artigo vai contar o milagre que aconteceu em Hanukkah, no período do Holocausto, no período da Alemanha nazista. Diz assim, né? Abre-se o artigo dizendo: todos os anos, Hanukkah chega exatamente quando parece que mais precisamos dele. Quando os dias são menores e as noites ficam insuportavelmente longas. É interessante porque Hanukkah cai no equinócio, né, da primavera, onde os dias ficam mais curtos e as noites ficam mais longas. Então, dá essa ideia, olha que interessante, das trevas vencendo a luz. E é durante esse período que o Eterno manda nós acendermos a luz de Hanukkah para mostrar que, por mais que pareça que as trevas estão vencendo a luz, na verdade, sempre a luz vence as trevas. Mas aí, vamos continuar o artigo. Quando os dias são menores e as noites ficam insuportavelmente longas, a menorá lança o seu brilho sobre um povo com fome de luz. Em 1938, para todo mundo tinha sido um longo e terrível mundo de trilhas se encontrando, afundando em uma escuridão, ao contrário de qualquer sabida na história moderna. Se alguma vez houve uma necessidade de luz para guiar o nosso caminho, foi nessa noite fria de dezembro, na Alemanha, quando o 8º e último dia de Hanukkah estavam prestes a começar. A família Geyer estava sentada em um compartimento de segunda classe em um trem de Berlim para a Holanda, quando observavam o sol do inverno escorregar além do horizonte. Tinha sido uma longa e aterrorizante trilha que levou de Kristallnacht até esse momento, a noite dos cristais quebrados. Eles ainda não podiam acreditar que conseguiram obter um visto americano e agora estavam finalmente no que eles rezavam
que seria uma jornada sem intercorrências para a liberdade. Judá e Regina Geyer e seus 2 filhos, Arnold e Ruth, passaram a duração do passeio de trem olhando pela janela, mordiscando sanduíches, lendo, dormindo e tentando se comportar como se o mundo ainda fosse um lugar normal. Mas, ao contrário da maioria dos outros passageiros, a família Geyer permaneceu fortemente consciente dos perigos que os aguardavam quando o trem se aproximou da fronteira germano-holandesa. Ali, os nazistas, a polícia alemã e os oficiais da Gestapo estariam todos presentes para um cheque final de passaportes e documentos de viagem. Para Judá Geyer, no entanto, havia um peso adicional que pesava em seu coração. Como judeu ortodoxo e razão, toda a sua vida se dedicou a seguir os caminhos da Torá. No entanto, aqui estava, quase ao anoitecer, quando as chamas da menorá de Hanukkah deveriam estar se erguendo para espalhar a luz, e ele foi forçado a sentar-se calmamente em seu assento, com apenas o brilho severo de uma lâmpada nua para iluminar o céu cinzento. Rodeado por estranhos, ele teve medo de fazer uma partida ou recitar uma bênção por medo de chamar a atenção e a família dele. Regina Geyer, sentindo a luta interior de seu marido, tentou tranquilizá-lo de que Deus, olha só, que vê e conhece todos, certamente entenderia sua situação, olha só, e sem dúvida lhe concederia muitos mais, entre aspas, Hanukkahs para comemorar adequadamente. Judá assentiu com graça, mas não pareceu reconfortante. Em um lugar e hora de tal escuridão espiritual, a luz da menorá parecia mais importante do que nunca, especialmente na 8ª noite de Hanukkah, que representava o ponto culminante do feriado, quando todas as velas são acesas simultaneamente para proclamar um milagre da sobrevivência dos judeus. Sob estas circunstâncias perigosas, como ele poderia acender a menorá? Mas, então, novamente, como ele poderia não acender? Judá transformou a questão repetidamente na cabeça enquanto o trem continuava em frente. De repente, o trem parou na travessia germano-holandesa, onde se sentou na estação durante os 10 minutos mais longos da vida de Judá, enquanto a polícia de fronteira e a Gestapo se preparavam para verificar os documentos de todos. Ele sentiu que o corpo de sua esposa permanecia próximo ao dele, e até seus filhos ficaram congelados com medo. Uma resposta errada, uma contração nervosa poderia significar a diferença entre a fuga e a prisão, entre uma nova vida e uma morte certa. Então, aconteceu. O milagre de Hanukkah chegou à fronteira alemã apenas na hora certa. Sem aviso prévio, toda a estação e todos os cantos do trem foram empurrados para a escuridão total. Todas as luzes se apagaram no mesmo instante, deixando os passageiros e os oficiais que se aproximavam na tentativa de tingir na escuridão. Sem nenhuma segunda excitação, Judá aproveitou o momento e alçou o sobretudo no porta-bagagens acima. Ele colocou a mão em um dos bolsos e puxou uma pequena embalagem.
Antes que alguém percebesse o que estava acontecendo, ele riscou o fósforo, acendeu uma vela e rapidamente aqueceu o fundo das outras 8 velas. Ele, então, os plantou firmemente em uma fileira limpa sobre o peitoril da janela e, num sussurro sem fôlego, recitou as bênçãos de Hanukkah. Enquanto sua família olhava com espanto, Judá acendeu cuidadosamente cada vela e colocou a 9ª vela, o shamash, para o lado. No calor brilhante da menorá, seu rosto irradiava alegria e paz pela primeira vez em meses. Ao ver a luz inesperada na janela, a Gestapo e a polícia de fronteira correram. O som de suas botas atingindo o pavimento com golpes intensificados ecoou durante toda a quietude. No entanto, Judá continuou a concentrar seus pensamentos nas luzes de Hanukkah, enquanto seu coração batia tão alto e rápido quanto os passos acelerados. Quando os oficiais atravessaram a porta, Judá estava preparado para o pior, talvez até o fim. No entanto, em vez de Judá se preparou para o pior, talvez até o final, respondendo com raiva a essa demonstração de judaísmo, os oficiais apenas notaram a oportunidade que isso proporcionou. À luz das velas cintilantes, eles agora poderiam ver claramente o suficiente para começar a verificar passaportes e papéis, e assim, com uma característica eficiência nazista, eles começaram a trabalhar. Assim que o processo foi concluído e eles estavam prestes a sair, o oficial principal da Polícia da Fronteira se dirigiu para Judá e agradeceu pessoalmente por ter tido a proatividade de levar velas de viagem, entre aspas, em sua viagem. Enquanto isso, a família Geyer sentou-se em silêncio, atordoada por cerca de meia hora, incapaz de tirar os olhos do peitoril da janela, assim como as velas começavam a ficar fracas, todas as luzes da estação repentinamente piscavam. Judá, ainda impressionado com o que acabara de testemunhar, colocou o braço em volta do seu filho de 12 anos. Com lágrima em seus olhos, ele o aproximou. Lembre-se deste momento. Ele declarou suavemente, como nos dias dos Macabeus, um grande milagre aconteceu aqui. Relatos do filho Arnold Geyer. A Pesce de Neinstein. É um relato fantástico. E o que eu quero extrair desse relato e dessa história para aplicar na nossa vida? O desejo de cumprir o mandamento. Devemos ter esse mesmo sentimento pulsando e ardendo nos nossos corações. Esse desejo de cumprir o mandamento. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, irmãos, é que eles, ou melhor, o Judá, ele tinha todos os motivos para não acender a vela. Primeiro motivo, ele, mas a família corria um perigo de vida. É o primeiro ponto. E ele poderia estar respaldado naquilo que nós já conhecemos e sabemos, que é o quê? A vida está acima do mandamento. Então, ele poderia não cumprir o mandamento, porque a Eterna não cumpriu o mandamento, porque a minha família estaria em risco. Então, a vida, né? Eu posso anular um mandamento para poupar a vida. Nesse caso, ele poderia deixar de cumprir a mitzvah de acender as velas para poupar a sua vida e a vida da sua família, para não colocar ninguém em risco. Então, ele tinha esse primeiro. E o segundo ponto que eu quero mencionar aqui, que eles tinham motivos
para não acender a vela. O segundo, eles não estavam em um lugar apropriado. Como se acender velas em um vagão viajando? Tanto que o próprio Eterno, em Peça, ele institui Peça Sheni para quem? Para quem estava impuro e não pôde celebrar, e para quem estava em viagem e não pôde celebrar. Então, se você for olhar do ponto de vista humano, eles tinham todos os motivos para não acenderem as luzes de Hanukkah. É aqui que o Eterno quer tratar conosco. É aqui que o Eterno quer falar conosco. O Eterno presenteou ele. O desejo do coração dele de cumprir a mitzvah, de cumprir um mandamento, o Eterno honrou. Era maior do que a morte. A inquietude dele, querendo cumprir o mandamento, mas ele não podia devido às circunstâncias. E o coração dele querendo cumprir o mandamento. E aí o que o Eterno faz? Exatamente. Apaga as luzes, meu filho. Então, muito forte. É esse desejo que nós temos que ter. Quando nós temos o desejo de cumprir a mitzvah, o mandamento, o Eterno faz milagres. O Eterno apagou as luzes do vagão para que ele pudesse acender as velas. Quando as luzes acabam, ele entende. O Eterno preparou esse momento. Sem pestanejar, você vê que já no coração dele, ele tinha no seu coração a intenção de acender as velas. As velas estavam bem próximas a ele. Então ele cria que ele teria essa oportunidade. Isso é fé. Isso é fé. Esse é o desejo que nós temos que ter para cumprir essa mitzvah. E quando nós, e aqui o Eterno quer falar conosco, quando nós, no nosso coração, nós temos esse desejo ardente de cumprir o mandamento, o Eterno, se preciso for, ele faz milagres. Ele faz apagar a luz do vagão para que o seu servo possa acender as velas. Então, na janela mesmo do seu vagão, ele acende o shamash, mais as 8 velas de Hanukkah. E aí, para espanto de todos ainda, ele traz a luz ao vagão e até os nazistas usufruíram da luz que ele trouxe para aquele vagão. E o próprio nazista agradeceu a ele por ter trago luz ao vagão. Então, o Eterno tem um senso de humor extraordinário. Então, irmãos, é esse o desejo que nós temos que ter ardendo nos nossos corações para celebrar as festas do Eterno. Nós temos um outro evento que aconteceu também, e esse foi dentro de um campo de concentração nazista. Um judeu chamado Yossi, ele chegou ao período de Hanukkah e ele, muito desejoso de celebrar Hanukkah, ele pega um par de botas que ele tinha e troca com os soldados para adquirir azeite para acender as luzes de Hanukkah dentro do centro de concentração nazista. Ele consegue o azeite, ele faz pavios com a sua roupa rasgada, faz os 9 pavios, ele usa uma batata podre
para ser o suporte ali. E dentro de um centro de concentração nazista, ele ousa acender as luzes de Hanukkah. Quando ele acende as luzes de Hanukkah, os soldados nazistas viram a luz, entraram aonde ele estava alojado e perguntou: quem acendeu as luzes? Ele, sem hesitar, estufa o peito, caminha para frente e diz que foi ele que acendeu as luzes de Hanukkah. Os soldados nazistas, os soldados ali do campo de concentração, o levam para fora e o matam. Este morreu por acender as luzes de Hanukkah, Yossi. Só que a história conta que os soldados esqueceram da luz acesa. E o azeite que ele tinha adquirido, o que vocês acham que aconteceu? Durou os 8 dias de Hanukkah. Ele foi morto, mas a luz ficou acesa durante 8 dias. Ele foi morto, mas ele permitiu que outros judeus mirassem a luz e cumprisse a mitzvah. Então, meus irmãos, nós temos esses testemunhos fantásticos, esses milagres que aconteceram no período do Holocausto, o período onde as trevas pareciam vencer a luz. Mas, como diz o hino de Israel, ainda existe almas judias. O povo de Israel vive. O nazismo não conseguiu matar os judeus. A luz sempre vence as trevas. Então, o que eu queria deixar para os irmãos hoje é esta mensagem. Que haja em nós esse mesmo espírito que houveram nessas duas histórias. Que nada nos impeça de celebrar esta festa, onde o Senhor Yeshua credenciou, como está em João 10, 23. E ele disse, os judeus ali perguntaram, quando é que você vai falar claramente que você é o Mashiach, que você é o Messias? E ele disse, eu já o fiz, só que vocês não creem. É uma festa onde Yeshua, mais uma vez, reafirmou que ele é o Messias, o ungido, aquele que tem o azeite e aquele que compartilha da luz para conosco, aquele que disse, eu sou a luz do mundo, João 8, e ele compartilha da sua luz para conosco e diz, vocês, meus discípulos, vós sois a luz do mundo. E assim como a menorá, ela tem que ficar, a Hanukkah, ela tem que ficar em lugar de destaque, para que a sua luz seja vista por todos. Yeshua disse, você não acende uma candeia e põe ela debaixo da mesa. Você acende uma candeia e põe ela em lugar de destaque para que ilumine todos da casa. Que não só a Hanukkah brilhe, e que chame a atenção de outras pessoas, que outras pessoas sejam impactadas com a luz de Hanukkah, mas que o mundo seja impactado através da nossa luz, que o Mashiach compartilha conosco. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, meus irmãos.
Shalom, shalom, e até o próximo estudo, permitindo o Eterno, em nome de Yeshua. Shalom.